LBV, fundada no Brasil em 1950, no dia 1º de janeiro, dia da paz e da confraternização universal, pelo radialista, jornalista, escritor e poeta Alziro Zaru. Tem como presidente hoje o jornalista, escritor, compositor e educador José de Paiva Neto. A LBV é uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos, com atuação preponderante na assistência social, que também oferece educação básica e técnica profissionalizante, além de realizar ações humanitárias, culturais e de comunicação social e educativa. Atua nas 5 regiões do país em prol de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social. Recebo hoje no Minas em Pauta a gestora social da LBV, Elaine Rodrigues. Seja bem-vinda, Elaine. Muito obrigada pelo convite, né? A gente gostaria de agradecer pela participação nessa manhã e tomara que a gente consiga fazer um bom material para vocês. Eu que agradeço. Elaine, para começar a nossa entrevista, eu queria saber de você um pouquinho, né, dos projetos que a LBV oferece e quais, assim, os projetos. Então, a Legião da Boa Vontade é uma organização não governamental. A gente, então, dentro do recorte da política pública de assistência, a gente realiza o serviço de fortalecimento de vínculo familiar e comunitário. Então, a gente atende crianças de 6 a 15 anos, idosos a partir de 60 anos. Né? Então, existe o serviço que é Criança, Futuro no Presente, voltado para este público menor, e o Vida Plena, que é voltado para o público maior de 60 anos. Então, a gente hoje consegue oferecer, para além desses serviços, ou dentro desse serviço, uma infinita possibilidade para as famílias que buscam o nosso serviço. Porque essas crianças, esses usuários que são atendidos no serviço, acabam recebendo alimentação, né? Então, os idosos vão uma vez por semana e ficam 3 horas com a gente, e as crianças vão diariamente. Então, todas essas crianças recebem alimentação, recebem o lanche, recebem transporte, uniforme, material pedagógico para a realização de todas as atividades. É um público que 100% dele é formado por pessoas que estão em risco e vulnerabilidade social. Então, acaba sendo pessoas do entorno de onde a Legião da Boa Vontade está localizada, porque a gente hoje está no Planalto, e a demanda nossa não vem desse bairro que a gente está situado. Então, a gente disponibiliza o transporte, que é para poder fazer com que essas crianças cheguem em segurança à unidade. E a gente passa, então, por 4 escolas, que são as nossas referências, trazendo, então, essas crianças para as atividades nos horários inversos da escola. Então, quem está com a gente de manhã estuda à tarde, quem está com a gente de tarde estuda de manhã, que é uma possibilidade também de garantia de direitos. Uma vez que ele está, então, no serviço de fortalecimento de vínculos, a gente precisa priorizar que a educação formal esteja acontecendo para essa criança. Então, a gente garante direitos a partir do momento em que ele é inserido nesse serviço, não só para esse usuário ou beneficiário, né, que vai conseguir ali estar com a gente diariamente, mas como para todos os familiares. E, assim, quantas pessoas são assistidas nesse projeto? Hoje, em Belo Horizonte, a gente atende 200 crianças e adolescentes e 100 idosos. Muita gente. No Brasil inteiro, a gente atende mais. É isso que eu te perguntar. Além de Belo Horizonte, tem cidades do interior do estado que são beneficiadas? E quais são essas cidades? Então, a gente tem mais de 80 unidades hoje, né? No Brasil e no mundo. E, referenciando o Sudeste, a gente tem diversas cidades. Inclusive, eu fiz uma anotação para não deixar ninguém de fora aqui. Então, hoje, a gente tem centro comunitário em Belo Horizonte, né? E aqui em Belo Horizonte, Uberaba, Juiz de Fora, Montes Claros, Vitória e Ipatinga, o carro-chefe de serviço é Criança, Futuro no Presente e o Vida Plena, que são os públicos que a gente tem uma precariedade ou uma necessidade maior de atendimento nessas cidades. Mas a gente tem em Patos de Minas o programa que é voltado só para criança, que é o Criança, Futuro no Presente. Em Araçuaí, que foi criado mais recentemente, um dos centros comunitários mais recentes, e que olha que já deve ter uns 4 ou 5 anos, lá a gente tem o assessoramento e vida plena. E o que seria esse assessoramento, né? São cidades do entorno de Araçuaí que buscam o serviço da Legião da Boa Vontade para formarem ONGs ou para formarem locais, sedes para distribuição de benefícios. Então, eles buscam a LBV como uma referência enquanto ONG para eles atuarem em diversas cidades, né? Então, lá eles estão com o quê? São 15 municípios de Médio e Baixo Jequitinhonha. Então, tem Araçuaí, Almenara, Rubim, Rio do Prata, Bandeira, Berilo, Chapada do Norte, Francisco Badaró, Joaíma,
Genipapo de Minas, Jordânia, José Gonçalves de Minas, Novo Cruzeiro, Palmópolis, como exemplos de cidades que buscam o centro comunitário da LBV em Araçuaí para essa diversidade de atendimento e referência de como trabalhar dentro da política pública de assistência. Por isso, então, que é um trabalho de assessoramento que é feito para Araçuaí. Em Araxá, a gente tem o serviço Vivência Solidária, que é voltado para um público diferente desse que eu falei até agora, que seria o quê? A faixa etária de 20 a 59 anos. Seriam os pais, os familiares, e aí eles têm formatos diferentes de acordo com os diagnósticos que são encontrados nos territórios. Em Teófilo Otoni e Uberlândia, a gente tem ILPI, né, que são lá, que aí são idosos que já estão mais debilitados, aí não se encontram nesses critérios do que a gente atende nas nossas unidades, eles são internos, né, tem alguns ainda tem famílias, mas a maioria não tem, alguns já estão em estágio mais avançado de doença, mas a grande maioria ainda não, então eles têm muita qualidade de vida em viver nessas ILPIs. E estamos vivendo um pós-pandemia. Sim. Vivemos em uma pandemia onde muitas famílias perderam renda, né? A LBV contribuiu com algum projeto durante a pandemia? Como foi o processo, assim? Teve doação? Então, na realidade, para a gente, desde o início da pandemia, nós fomos considerados serviço essencial. Então, a gente não deixou de prestar nenhuma atividade. A única coisa que a gente fez foi interromper as atividades presenciais. Mas a equipe continuou fazendo todo o acompanhamento social. O nosso foco, obviamente, que esteve muito voltado para essa questão que você coloca aí, né? A perda de renda familiar. E essa perda de renda familiar trouxe o quê para essas famílias? Insegurança alimentar. Muitas vezes em estágio grave, severo. Então, a LBV continuou, sim, fazendo todo o trabalho de arrecadação, de repasse de benefício. Neste momento, a gente foi até um pouco para além, porque normalmente a gente consegue fazer o fornecimento de cesta de alimentos, e neste período a gente conseguiu incrementar isso, a gente conseguiu passar cesta verde, então a gente recebia tudo que a gente recebia, que era para uso institucional, ou seja, dessas pessoas estando diariamente na LBV, a gente não tinha mais aquelas pessoas presentes. Então, a gente fez o quê? Mobilizou essas famílias para o quê? Vem buscar com a gente. Era um benefício que você estaria sendo ofertado para você. Se seu filho estivesse na unidade ou se o idoso estivesse na unidade, você não estando aqui, a gente continua na manutenção disso. Então, a gente começou a fazer o repasse. Então, a gente começou a fazer repasse de cesta verde, repasse de kit de higiene, de limpeza. A gente continuou fornecendo as cestas de alimentos. Então, a gente começou a receber um volume grande de alimentos, tanto avulsos quanto em cestas. Então, a gente continuou durante todo o período de pandemia assistindo a todas as famílias e principalmente ouvindo as demandas que viam. E aí a gente percebeu que a gente começou a ter um adoecimento da população, e um adoecimento mental. E aí a gente começou a fazer, então, os encaminhamentos, as acolhidas, então passaram a ter um teor que era diferente do físico, né? Era agora de uma ordem mental. E para encerrar, as pessoas que se interessarem em ajudar, né, esse projeto, quem deve procurar? Hoje a LBV precisa de quais doações? Então, hoje a gente tem alguns canais de comunicação que as pessoas que sentirem, né, a vontade de ajudar a gente, que são muito simples, né? A gente tem o site, que é o lbv.org. Quando você entra, a página principal já te direciona para essa questão de doação. A gente também recebe telefonemas, né, pelo 3490-8101, que também as pessoas que buscam por esse canal são direcionadas. E a gente recebe Pix também, que é o pix@lbv.org.br, que são os canais mais buscados pelas pessoas que querem fazer parte. Quando você pergunta para mim, né, o que a LBV precisa nesse momento? Quando eu te falo que eu atendo 300 famílias, eu não preciso te falar que a gente precisa de um pouquinho de tudo. Mas especificamente, né, agora em setembro, a LBV trabalha com algumas campanhas de arrecadação, e agora em setembro a gente abre a campanha do Natal, que é Natal Permanente, Jesus Pão Nosso de Cada Dia. E qual que é a possibilidade de ajudar nessa campanha? É que no final do ano a gente oferta uma cesta de alimento para todas as famílias que são atendidas por nós. Então, quando você me pergunta assim, o que você precisa? Alimento. Né? Alimento da gente de setembro até dezembro, ele é fundamental. Ele pode vir de forma avulsa, ele pode vir em forma da cesta pronta. E quem quiser conhecer o espaço, onde que fica localizado aqui em Belo Horizonte? Aqui em Belo Horizonte a gente fica na Avenida Cristiano Machado, 10.691, no bairro Planalto. O Shopping Estação talvez seja um bom referencial para quem queira conhecer a gente. A gente está a menos de 800 metros do Shopping
estação. A gente funciona de segunda a sexta-feira, então de 8 às 17 é só a pessoa que tiver interesse em ver mais de perto isso que eu estou só comunicando aqui para vocês. Isso acontece todos os dias, então estejam à vontade, as portas estão abertas para receber cada um de vocês. Isso que eu ia te perguntar, quem quiser conhecer o espaço, portas abertas, eu não tenho que fazer nenhum tipo de agendamento. Não, é só ir lá, que a gente está lá todo dia, né? A gente não precisa arrumar a casa é arrumada todo dia para receber quem quer conhecer o nosso trabalho. Elaine, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro Minas em Pautas, que a LBV aí, atenda muitas e muitas pessoas, porque já vem, assim, de gerações, vem de anos esses projetos, e, assim, que continue ajudando e ajudando muitas mais pessoas, tá bom? Obrigada. Muito obrigada pela sua participação aqui no Minas em Pauta. Obrigada a vocês pelo convite. Muito obrigada. O Minas em Pauta encerra por aqui. Eu aguardo vocês no nosso próximo programa.